No mês da mulher, o Norte Entrevista convidou uma mulher médica, especialista em oftalmologia, que resolveu empreender e hoje é a responsável por um dos maiores hospitais de olhos do Tocantins. Seja muito bem-vinda, doutora Suzane Ana. É um prazer tê-la aqui no Norte Entrevista. Obrigada, Grazi. O prazer é todo meu. A gente resolveu trazê-la também no mês da mulher para encerrar essa série de entrevistas que a gente está fazendo, principalmente uma mulher empreendedora. Então, eu gostaria de começar pedindo para a senhora contar um pouquinho quem é a Suzane Ana. Então, eu nasci no Paraná, no interior, ali em Maringá. E aí a minha vida ali do estudo foi toda ali no Paraná, né? Eu fiz o ensino médio ali em Maringá mesmo, depois eu fui para Curitiba e acabei fazendo faculdade em Cascavel. Então eu fui para o interior ali do Paraná, numa faculdade estadual ali na UniOeste em Cascavel. Foi assim muito difícil porque eu só podia passar em faculdade estadual ou federal. Eu não tinha, meu pai na época, né, não tinha condições nenhuma de eu sair para uma faculdade particular. E acabei fazendo, graças a Deus, passei depois de 3 anos tentando vestibular ali, foi ali na UniOeste em Cascavel. E aí depois eu quis me especializar, né? Então eu terminei a medicina e logo durante o curso de medicina eu já percebi que eu amava, adorava a oftalmologia. Então já me encantei, já quando eu tive a matéria ali de oftalmologia eu vi que realmente era aquilo mesmo que eu queria. E acabei indo depois para o interior de São Paulo, né? Antes eu fiz a especialização em Curitiba, e aí fiz oftalmologia lá 3 anos, e depois fui para o interior de São Paulo, em Sorocaba, para fazer a subespecialização. Aí lá eu fiz subespecialização em glaucoma, em catarata, em lente de contato, então para sair com uma carga boa aí, para ganhar o mundo, né, depois disso. E aí hoje, então, eu sou membro da Sociedade de Oftalmologia, do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Pan-Americana também de Glaucoma, né, que é a minha especialidade. A senhora falou de uma paixão aí pela oftalmologia. Algum motivo especial? Havia a necessidade aí, a gente sabe que no Brasil tem uma quantidade muito grande de pessoas que perdem a visão, cerca de 6,5 milhões, né, de pessoas que perdem a visão ou parcialmente ou completamente. Se fala em 500 mil, aliás, no mundo todo, né, 500 mil aí que ficam cegas completamente. Isso. Seria esse desejo de evitar essa cegueira? Algum motivo especial pela oftalmologia? Desde criança, eu já tinha, assim, uma tendência, porque eu tenho um irmão que ele não tem uma visão de um dos olhos, e então eu acompanhei a vida toda, assim, vendo, né, meu pai levar nas consultas, viajava, ia para Minas, ia para São Paulo, né, justamente para fazer o tratamento dele. Então, eu já tinha essa vivência. Quando eu entrei na medicina e vi realmente, assim, como é incrível a gente fazer uma cirurgia, por exemplo, de catarata, que é hoje a principal causa de cegueira no mundo, a pessoa ela entra completamente cega, isso eu vejo toda semana, a pessoa completamente cega, por bengala ou na cadeira de rodas, e sai do centro cirúrgico em pé, andando, enxergando. É um negócio assim incrível, e assim, desde o momento que eu já vi aquilo, eu já me apaixonei, eu falei, não, é aquilo mesmo que eu quero, e justamente fiz essa especialidade, né, a questão da catarata, que é a minha paixão hoje, a cirurgia de catarata, que a gente vê como tem resultado. E é uma cirurgia que a gente consegue ajudar muita gente, assim, que realmente precisa, a gente vê, assim, casos de pessoas que completamente, assim, sem condições, e a gente faz a cirurgia, eu faço a cirurgia e é incrível, é gratificante. E aí, em 2011, a senhora resolve montar, né, criar o Hospital de Olhos Ziano. Por quê? Isso. Então, desde criança, né, meu pai é uma pessoa super empreendedora. Aquela pessoa, assim, da onde tiver, ele faz negócio. Então, às vezes ele está querendo, assim, alguém está vendendo alguma coisa para ele vai comprar e acaba vendendo coisa deles, que ele é um super empreendedor. E assim, eu acabei que puxei, né? Eu fui sempre vendo aquilo na minha vida e sempre eu tive esse sonho. Desde o momento que eu fiz medicina, eu já falava para os meus colegas lá, eu falava assim, ó, o Paraná, assim, é um estado que tem muito médico, um estado que tem muito oftalmologista, eu já falava assim, ó, eu vou ganhar o mundo, vou sair aí para onde tiver oportunidade e vou montar meu hospital. Isso desde sempre. E aí eu vi a oportunidade aqui no estado, eu não conhecia ninguém, na época que eu cheguei aqui com um currículo na mão que eu imprimi, não tinha nada. Cheguei com 3 meses de aluguel só, se passasse 3 meses e eu não conseguisse nada, eu ia ter que voltar, porque não tinha mais o
o que, assim, não tinha ajuda de ninguém, né? Que a minha família não tinha condições. E daí resolvi vir e montar meu hospital, porque eu tinha esse sentimento mesmo de empreender mesmo e de montar meu negócio. E deu certo? Super certo, graças a Deus. Hoje, assim, eu me divido realmente entre a medicina, que eu amo de paixão, a oftalmologia, né? E também essa parte de empreendedorismo, assim, é o que nossa, eu amo isso, que realmente, assim, eu vejo essa questão de construir, de fazer o negócio andar, o que precisa melhorar, treinamentos, né? A gente, assim, todo mês a gente tem treinamentos com os funcionários, né? Então, realmente, isso, assim, é difícil, não é fácil, porque, né, empreender hoje no Brasil não é fácil. Você tem, claro, né, as dificuldades, tudo, mas quando você quer uma coisa, você consegue. A faculdade de medicina, na opinião da senhora, prepara o médico para ser um empreendedor ou para pelo menos gerir o seu consultório? Na época que eu fiz, não. A gente não tem, assim, não tinha, né? Hoje em dia, até está começando a entrar agora a matéria, né, para você ter o seu negócio. Porque acaba que o médico, ele sempre tem um consultório, sempre é dono do seu negócio, né? Mas a minha faculdade, infelizmente, naquela época, nenhuma faculdade, assim, tinha uma matéria, alguma coisa que a gente conseguisse ver essa questão mesmo para poder começar, né, a empreender. Acabou que no meu caso foi mais mesmo o sangue, vindo da família, né, a questão do meu pai. Eu acho que isso que realmente fez, assim, eu seguir e começar a empreender. Na opinião da senhora, quais os maiores desafios de se empreender na área da saúde em específico? Assim, a senhora que veio de uma família de empreendedores, imagino que seu pai não na área da saúde, mas resolveu empreender nessa área. Existe alguma particularidade, algumas particularidades, na sua opinião, que dificultam um pouco mais, que são mais desafiadoras? Sim, na área de saúde, a questão de capacitação mesmo técnica, a questão mesmo do funcionário. Então, a gente precisa muito de técnicos, né? A gente precisa muito de médicos, né? Eu acho que a maior dificuldade aqui no estado justamente foi esse, que a gente precisava de outros médicos, eu, por exemplo, já chegou num momento que eu não dava conta mais sozinha, né, dentro do hospital, já não conseguia fazer o atendimento e também gerir o hospital. Então, a gente precisava de outros médicos. Então, a maior dificuldade justamente foi isso, a gente conseguir médicos que muitas vezes, né, vinham lá do sul, porque hoje tem, né, então lá no hospital, por exemplo, a gente tem o curso de formação, tem a residência médica, mas não tinha médicos oftalmologistas que eram formados aqui. Então, acabava que a gente tinha que trazer muita gente de fora. E como tinha que trazer muita gente de fora, é difícil, né? Às vezes a pessoa, eu vou mudar, vou viver 2.000 quilômetros da minha casa, da minha família, né? E isso eu achei que foi o maior desafio. Até que a gente montou o serviço de residência, né? Então, hoje, com o serviço de residência, a gente consegue formar nossos médicos e é, assim, muito gratificante, porque a gente ensina, a gente sabe realmente, assim, a questão de como moldar aquela pessoa justamente para fazer aquilo certo, ter a capacidade técnica, né? E realmente agora a gente está conseguindo se assim, habituar ali para ter a formação, né, que precisa. Qual que é o tamanho hoje do Hospital de Olhos e Ano? Então, o hospital hoje ele tem 4 unidades, né? Então, ele tem o hospital mesmo aqui em Palmas. Palmas tem toda a parte tanto de administrativo, tem o centro cirúrgico, o setor de exames, né? Então, Palmas é a central assim mais completa, o hospital mais completo que tem. A gente tem a unidade também em Araguaína. Araguaína também tem centro cirúrgico, setor de exames, consultórios. A gente está com uma unidade também em Paraíso e Gurupi. Aí, logo, no próximo mês, a gente vai abrir também em Porto Nacional, a gente vai inaugurar a unidade lá, também toda equipada, com centro cirúrgico, setor de exames. Então, hoje, assim, a gente cada vez mais, justamente assim, quando a gente tem um médico, a gente começa a abrir a unidade e ver aonde no estado realmente está precisando para poder levar esse atendimento. O que a gente tem visto muito aqui no estado é que, como o estado é muito grande, né, então a gente acaba que tem regiões que é totalmente desassistida, sabe? Assim, muita gente cega, muita gente que podia ter evitado. Então, hoje, os casos de cegueira, mais de 80% das pessoas hoje que são cegas poderia ter sido evitada. Então, é justamente falta de acesso, que a pessoa não tem condições, por isso que o nosso foco é o quê? Tentar
ir para o interior. A gente tem também um trailer que faz atendimento, então a gente leva esse trailer para consultas, né, fazer exames nos interiores, né, para a gente conseguir atingir essa população. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo, você não sai daí, que a gente volta daqui a pouquinho com mais entrevista com a doutora Suzana. Estamos de volta, muito obrigada pela sua audiência. Bom, no bloco anterior a senhora falava um pouco sobre essa interiorização. Que tipos de serviços são prestados? Tanto na unidade aqui da capital, de Araguaína, que é uma cidade grande, vamos dizer assim, é a segunda maior cidade, né, do estado, e nessas outras cidades menores, assim, que tipos de serviços a população tem acesso através do Hospital de Olhos e Ano? Então, as cidades menores, a gente faz a consulta, né? Então, a maior deficiência mesmo nessa área de oftalmologia justamente é a consulta. Para quê? Para justamente ter o diagnóstico. Então, aquela pessoa que às vezes tem glaucoma, né? Que está perdendo a visão. Às vezes é só passar um colírio, faz a consulta, passa um colírio e a pessoa não vai perder mais a visão. Então, a gente no interior, né? Por exemplo, Paraíso, a gente tem a clínica que faz a consulta e exames. Quando precisa alguma cirurgia, né, alguma coisa mais específica, a gente faz o encaminhamento para Palmas. Mas a gente tem visto até, por exemplo, em Paraíso, que mesmo com a consulta e exames, tem muita gente que anda quilômetros para chegar em Paraíso. Então, muitas vezes, não acaba vindo para Palmas. Então, acaba ficando ali na região e muitas vezes deixa de fazer, às vezes, uma cirurgia que seria muito importante. Então, agora a gente está com um projeto também de ter o centro cirúrgico em Paraíso, mesmo sendo tão próxima de Palmas, né, que é só atravessar ali a ponte, não é tão longe, mas acaba que o pessoal já anda muito para chegar em Paraíso e acaba não vindo para Palmas. Então, esse projeto nosso é equipar mais também Paraíso, né, para a gente também ter o centro cirúrgico lá, para conseguir tratar toda aquela região. Nas outras unidades, tanto Araguaína, Gurupi, né, e aqui em Palmas, a gente já tem um centro cirúrgico. Então, nas outras 3 unidades, a gente faz todo o tratamento, tanto para glaucoma, tanto para catarata, né, questões de alterações da retina, de córnea, né. Então, a gente tem toda a estrutura completa. Qualquer problema na visão, hoje é possível de ser tratado aqui no Tocantins, dentro do Hospital de Olhos e Ano? Qualquer problema. Hoje, assim, eu tenho orgulho de falar que realmente no Tocantins você não precisa mais sair. Inclusive, a gente trata muita gente fora. Hoje, por exemplo, no hospital, eu trato muita gente lá de Porto Alegre, do Paraná mesmo, Santa Catarina, né? Que muitas vezes o filho, a família veio para cá, então tem um filho que mora aqui no estado do Tocantins e acaba trazendo, então o filho acaba trazendo os familiares justamente para fazer o tratamento aqui em Palmas mesmo. Então, hoje não precisa mais se deslocar, né, para Brasília, Goiânia, porque Palmas tem todo o tratamento. De qualquer tipo de cirurgia, a gente consegue fazer o tratamento. A senhora falou também no bloco anterior sobre uma unidade móvel. O que seria essa unidade móvel? Então, essa unidade móvel, assim, ela é ótima, porque ela tem um consultório dentro dela, então a gente tem, toda equipada, é um trailer, que a gente consegue levar para qualquer região. A gente faz muito atendimento com ela em Formoso do Araguaia. Lá tem um projeto do Bradesco, que todos os anos a gente vai lá para tratar das crianças que estudam, que tem lá a Fundação Bradesco, e a gente consegue fazer esse tratamento naquelas crianças que estão totalmente assim longe, difícil acesso, né? Aí a gente leva esse trailer, então o trailer tem o consultório, que a gente consegue fazer exame do óculos, consegue avaliar fundo do olho, né? A gente consegue levar exames também, então fazer um ultrassom, fazer outros exames, mapeamento de retina, né? Justamente para ter o diagnóstico e em casos mais graves, que precisa às vezes algum procedimento, alguma cirurgia, a gente encaminha para uma de nossas unidades. Olha, além disso, o hospital que foi fundado pela senhora aqui em 2011, já conseguiu selos. Queria que a senhora explicasse isso.
Então, a gente conseguiu hoje, a gente foi o primeiro hospital oftalmológico a conseguir o ISO 9001. Então, a gente já tem esse ISO já há alguns anos, né? A gente tinha esse projeto justamente nessa questão de organizar, né, a estrutura. Porque quando a gente vai crescendo, né, a gente vai montando outras unidades, então assim, fica difícil, a gente perde um pouco o controle. Por isso, então, a ideia de fazer essa normatização, né? Então hoje a gente tem esse selo de qualidade, o ISO 9001, que a gente implantou, e hoje, todos os anos, né, é feita auditoria, a gente rever todos os processos, todas as melhorias, o crescimento do hospital. Então, a gente tem essa métrica que todos os anos é avaliado, e com isso a gente consegue organizar de uma maneira assim muito mais assim eficiente todas as unidades. Então a gente tem um padrão que é hoje no hospital, mas todas as unidades seguem esse padrão que foi formulado aqui no hospital, mas todas as unidades seguem esse mesmo padrão para ter essa qualidade no atendimento. Doutora Suza, além de mulher, empresária, a Ironman, que história é essa? Então, sobra um tempinho, né, nas 24 horas do dia. Acho que o seu dia tem mais de 24 horas, mas tudo bem, me conte. Então, é assim, eu acho que a gente não consegue conseguir fazer tudo o que a gente faz. Então, hoje, por exemplo, né, para eu conseguir fazer tudo o que eu faço, eu preciso ter um esporte. A minha vida toda, assim, desde criança, eu sempre pratiquei alguma coisa. Então, natação, eu sempre fui nadadora, né? E participava de campeonatos brasileiros, tudo. Então, a minha vida, a adolescência, foi natação. E depois, quando você, assim, já está na rotina dia a dia, realmente o dia vai ficando mais curto, né? Mas quando se tem um objetivo, então, assim, o que eu percebi? Teve uma época que eu não estava fazendo nenhuma atividade, eu não conseguia ter a oxigenação do cérebro para ter as ideias que a gente precisa para empreender sem atividade física. E o que me motiva a fazer uma atividade? Justamente é me inscrever numa prova, né? Então, a gente começou, eu, meu esposo, minha irmã também, que é hoje advogada do hospital. A gente fez, a primeira coisa, a gente se inscreve numa prova, e daí quando a gente se inscreve, aí tem que treinar, né? Porque senão você não aguenta. Senão passa vergonha. Senão passa vergonha e não consegue terminar. Graças a Deus, eu nunca, sempre consegui terminar a prova. E hoje, agora a gente vai fazer na próxima semana uma prova, que é o Ironman 70.3, no Uruguai, em Punta del Este. Então é uma prova que é um triatlon, né? Que a gente faz a natação, são 1.900 metros de natação, 90 quilômetros de bicicleta, e termina com 21 quilômetros de corrida. Então, para isso, eu preciso acordar às 4h30, às vezes da manhã, às 5. A minha rotina é às 5, mas tem dia que eu treino um pouquinho mais longo, eu programo para acordar às 4h30 para conseguir correr os 12, 13 quilômetros lá, pedalar para conseguir cumprir meu dia, né? Bom, para quem deseja empreender, qual seria a sua dica? Se pudesse dar uma dica de ouro, qual seria a sua dica de ouro? A minha dica é acreditar no negócio, é você ter o pensamento positivo que aquilo vai dar certo e se doar para aquilo. Se você vai empreender e você já pensa, não, isso não vai dar certo, se você não se doa para aquilo e fala, isso vai dar certo e eu vou fazer de tudo para dar, vai dar, com certeza. Então a dica é você ter pensamento positivo, estudar, você tem que estudar muito sobre aquilo, saber, conhecer do negócio, né? Se fazer cursos, então ter o conhecimento sobre aquilo e acreditar que vai dar certo, que não tem erro, que dá certo. E com relação ao time, lá no início da nossa entrevista, a senhora falou muito dessa dificuldade, principalmente na área de saúde. Como é que foi para resolver esse gargalo do time? Isso, o time, o início realmente foi muito difícil, né? Que a gente precisava realmente trocar muito funcionário, né? A gente tinha esse problema na capacitação, né? Mas com o tempo, o hospital crescendo, né? A gente consegue justamente ter esse treinamento. Hoje em dia, a gente pega até pessoas, às vezes, sem experiência, mais novas, que a gente consegue justamente moldar, ensinar, né? Aquelas pessoas, o que é importante? Aquela pessoa que tem garra, que quer crescer, né? Então, hoje no hospital, a gente tem, assim, a carreira, né? A pessoa entra e ela, conforme ela vai, né, se dedicando, ela vai subindo de cargo, né? Então, hoje, a gente tem funcionários que são gerentes que começaram lá na recepção, né? Então, justamente essa questão de ter lá a carreira, de seguir a carreira lá e você se dedicar, mas no início realmente foi difícil, só que a gente viu que
pegando funcionários assim, que às vezes até sem experiência, a gente consegue fazer um treinamento, é só querer, né, o funcionário ter força de vontade de querer trabalhar, que aí a gente consegue. E uma pessoa muito importante, assim, que também não posso deixar, que desde o momento foi a primeira pessoa que eu deixei o currículo que deu certo, é a Sandra, gerente lá do hospital, que é a pessoa, assim, que também é um pensamento assim, igual ela quer, vai dar certo o negócio, fez o negócio crescer também, juntamente, que é aquela pessoa que está sempre pensando à frente ali, e você ter uma pessoa ali de confiança, ter um braço direito, isso é muito importante. Planos e metas para o futuro, temos? Com certeza, é assim, expandir cada vez mais, e assim, o meu objetivo é expandir e com isso também poder ajudar mais pessoas. Eu tenho assim um desejo de um dia ter uma fundação, alguma coisa que a gente consiga assim tratar mais pessoas. Hoje a gente tem no hospital atendimento do SUS, né, do Sistema Único de Saúde, que a gente consegue ajudar muita gente. Mas assim, eu quero, claro, a gente vai abrir mais unidades para interiorizar e com isso a gente ter uma fundação ali para conseguir ajudar mais pessoas assim que realmente precisam. E a gente vê cada vez mais assim pessoas que realmente assim é um ato tão, em poucos minutos a pessoa poder enxergar, isso realmente é incrível. Muito obrigada pela entrevista, pela presença no Norte Entrevista. Até uma próxima oportunidade. Obrigada, obrigada. Graça. E para você, muito obrigada pela sua audiência e até sábado que vem.